tudo bem com você? Hoje eu vou falar um pouco sobre deficientes na academia. Eu sou Denise Cacedoni, do portal Fica Informa. Roda a vinheta. E aí, tudo bem com você? Se você chegou até aqui nesse vídeo é porque você está interessado nesse assunto, que é como é que funciona aí os deficientes dentro da academia. Pode frequentar, não pode frequentar, o que um deficiente vai encontrar, ele vai ser acolhido, não vai ser, a academia tem condições realmente ou não de atender ao deficiente. E eu não especifiquei aqui o tipo de deficiência, porque eu vou falar justamente sobre isso no decorrer do vídeo. Muita gente não sabe, mas a minha especialização, cursei Educação Física e depois eu fiz uma especialização. E a minha especialização foi justamente em atividade física adaptada à saúde. Que raio significa isso, né? Significa que eu me especializei em ajudar as pessoas que não estão na sua condição tida como normal a fazerem exercício. Então isso vai desde aquelas pessoas que têm alguma deficiência, que já nasceram com aquilo ou que acabou acontecendo, adquiriram ali no decorrer da sua vida. Então, pessoas que têm alguma deficiência física, deficiência visual, auditiva, deficiência mental, até aquelas pessoas que têm alguma deficiência, mas ela é pontual, ela tem prazo de validade, vamos dizer assim, então quebrou a perna ou quebrou o braço. Tô falando também aí de pessoas que tiveram membros amputados, qualquer tipo de adaptação. Gestante precisa de adaptação para fazer exercício. Idoso precisa de adaptação para fazer exercício. Uma pessoa diabética precisa de adaptação para fazer exercício. Então, assim, a minha especialização englobou tudo isso. E eu já trabalhei com pessoas com vários tipos de deficiência. Deficiência física, deficiência mental e deficiência visual. Eu nunca trabalhei diretamente com deficientes auditivos, tá? Mas vou colocar aqui um pouco da minha experiência e contar agora para você como é que vai funcionar se a academia tal não está preparada para isso. Então vamos embora direto aí para o assunto. Olha só, vamos falar primeiro de acessibilidade. É importante entender que existem leis que regulamentam isso. Então a academia ela é obrigada a ser acessível, né? Para qualquer tipo de pessoa. E aí eu não estou falando só de deficiente, porque pode ser um idoso que não consegue subir as escadas, tá? Então ela precisa ser acessível. Eles têm que oferecer. Isso eu estou falando da lei. Agora, tem aquela coisa, né? O que é realidade, né? O que é a expectativa e a realidade, tem essa diferença. A gente sabe, não adianta tampar o sol com a peneira, que existem muitos lugares que não estão preparados. Eu poderia até arriscar que, infelizmente, a gente ainda tem mais lugares que não são preparados para receber, do ponto de vista da infraestrutura, do que locais que são preparados. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é o que qualquer outra pessoa, né, vai fazer. É fazer uma visita a essa academia, observar o local e ver se tá tudo bem, se você consegue se deslocar ali dentro. E tomar cuidado, porque às vezes a academia ela tem uma pseudo acessível. Então você vai chegar na recepção, vai ter ali, por exemplo, para um cadeirante, um portãozinho para cadeira de rodas passar, ok. Pode ser até que, se tiver 2 andares, que tenham até um elevador para ajudar a ir lá para o outro andar. E aí, quando você entra no ambiente da academia, é tanto equipamento junto que a cadeira de roda não circula. Não tem como. É difícil. Ou o tipo de piso ele não é adequado. Então, tudo isso você, né, melhor do que ninguém para poder ir para o lugar, entra e veja como é que é. Veja se, por exemplo, se o banheiro que está lá escrito que é acessível mesmo, você consegue usar. Então vai visitar e fuça em tudo. E é a partir disso que você vai fazer a sua escolha. O mesmo vai valer aí para quem tem outros tipos de deficiência. Então, por exemplo, deficiente visual que está aqui ouvindo eu falar.
será que essa academia ela oferece ali piso tátil, por exemplo? Deveria, mas isso, se para o deficiente físico já é difícil, para o visual, então, a gente sabe que mais ainda. Será que você consegue, você tem condições ali, você está adaptado para utilizar um local que não ofereça, que não tenha, por exemplo, nada escrito em braille? Eu estou chutando aqui coisas e colocando na sua cabeça para você poder avaliar se realmente é um local adequado para você frequentar. Se você já está curtindo esse vídeo, tasca o dedo no joinha, que isso ajuda aqui no crescimento do canal e vai levar esse conteúdo para outras pessoas que estão com a mesma dúvida, né? Que querem saber a mesma coisa que você quer. Então, vamos lá e vamos falar agora dos profissionais, porque isso também é muito importante. Do que adianta a gente ter uma infraestrutura incrível, maravilhosa, perfeita, se você não tem profissionais que conseguem atender? E quanto a isso, eu queria trazer um pouco de tranquilidade para você. Porque quando a gente estuda educação física, a gente tem uma disciplina que é a educação física adaptada ou atividade física adaptada. O nome vai variar aí de curso para curso, mas a gente tem uma disciplina que ela é destinada a nos ensinar a trabalhar com pessoas que têm algum tipo de necessidade especial, que elas não estão dentro daquela condição que eu falei lá no início, normal. E aí vai de novo, não vou explicar tudo de novo, mas vai do deficiente até o idoso, né, o diabético, enfim, a gente vai ver tudo isso dentro dessa disciplina. É claro que é muita coisa para a gente aprender dentro de uma disciplina só, e é pouco tempo, mas o fato é que a gente de alguma forma teve contato com isso. Vai depender, vai variar de curso para curso, de faculdade para faculdade, né, do professor que está ali ministrando aquela aula para a gente, o que ele vai trazer, a ênfase que ele vai dar em determinados assuntos. Então, por exemplo, o professor que eu tive na minha faculdade, ele era um mega especialista em tratamento de asma. Então, a gente teve conheço bastante sobre pessoas asmáticos em relação ao exercício, por conta dessas aulas. Mas eu tive contato também com outras coisas ali, e depois fui fazer a especialização, como eu falei. Vai variar. Então, o que eu quero te tranquilizar é assim, esse profissional de educação física que você vai encontrar na academia, ele tem condições de te atender. O que pode ser que ele não tenha é experiência. E aí, com essa variedade que a gente sabe que existe, fica muito claro do porquê que pode ser que ele não tenha essa experiência. Ele pode nunca ter feito estágio dentro dessa área, e pode nunca ter aparecido ninguém ali para ele atender, você pode estar sendo o primeiro. A minha recomendação é que você, quando vá para essa academia, o dia que você for lá para poder olhar, né, a infraestrutura, ver se te atende, você pergunte se tem profissionais que eles estão habilitados a atender. Se a pessoa que estiver ali vendendo, né, o plano, te mostrando a academia, fala, temos sim, quero falar com ele. Pede para conversar com essa pessoa, vai entender o que ele realmente pode fazer por você. E se você perceber que essa pessoa não tem experiência, mas ela tem muita boa vontade para aprender, ajuda. É uma oportunidade de você, de repente, encontrar ali uma pessoa que vai poder te atender de uma forma assim excepcional, só pela vontade que ela está tendo, não só de te ajudar, mas de ser ajudada, de ter um conhecimento prático extra, que pode levar a ela a conseguir ajudar outras pessoas também. Por que é que eu tô falando isso? Vou dar um exemplo aqui. Quando eu fui fazer na faculdade, contar até uma historinha. Na faculdade, quando eu tive lá a minha aula, ia ter a aula de atividade física adaptada, eu jurei de pé junto, falei, eu nunca na minha vida vou trabalhar com deficientes. Não vou, porque eu não tenho condições emocionais para isso. Era isso que eu falava. Imagina, vai chegar o cara na cadeira de roda, vai contar a história dele, ele não vai conseguir fazer o exercício, eu vou chorar. Como é que eu vou atender essa pessoa? Era isso que eu imaginava, sabe? Ficava imaginando coisas e já coloquei ali uma barreira para isso. A disciplina foi rolando, eu fui vendo que a coisa era muito mais leve do que eu pensava, mas ainda tinha restrições. Até que eu fui para o mercado de trabalho. E aí, né, no mercado de trabalho, o que a gente vai fazer? Tô lá na minha sala, dando aula numa academia grande, em São Paulo, bem grande, e entra um aluno que tinha
o braço não era amputado, ele teve algum problema genético e o braço dele vinha até aqui, tinha só uns toquinhos de dedo. Para fazer a minha aula, uma aula de tipo um treinamento funcional. O que eu ia fazer com esse cara? Eu ia falar, amigo, vai embora porque eu não tenho condições emocionais de te atender. Não, né? Eu olhei para ele, olhei para a aula que eu ia dar e fui fazendo as adaptações, os exercícios ali para ele. E isso aconteceu com muita frequência comigo. Parece que assim, as pessoas olhavam, né, que tinha algum problema, olhavam e falavam, essa daí, ela tá disponível, ela tem vontade, vou entrar ali na sala dela. Então, apareceu gente com paralisia cerebral, mas que não tinha nenhum problema cognitivo, mas tinha muitos problemas físicos. Eu tive ali algum atendimento com cadeirante, e o ápice foi quando eu fui dar aula de escalada esportiva, porque eu trabalhei com isso também, para cegos. Eu trabalhei com escalada esportiva com deficientes visuais. E depois fui até dar palestra sobre esse assunto. Então, assim, só consegui fazer isso porque essas pessoas me deram essa oportunidade. Quando elas entravam para fazer aula comigo, eu de cara já admitia. Eu falava, olha, eu preciso que você me ajude, que você me explique o que você consegue e o que você não consegue fazer. Então é isso que você tem que fazer quando você se deparar com o professor que tiver vontade ali, estiver disposto a te ajudar. Se ele não tiver prática, explica para ele o que você pode fazer, o que você não pode, se existe alguma restrição médica, se o teu problema, se a tua deficiência, ela tem uma classificação específica. Então aí, dependendo, se você tiver lesão medular, aonde que está essa lesão, você explicar, trazer teus exames, mostrar para ele, eu tenho certeza que ele vai se informar, ele vai estudar especificamente o seu caso para conseguir te ajudar. Então, em relação aos profissionais, é isso que eu tinha para falar, assim, a gente estudou para isso, sim, nós tivemos isso na graduação de uma forma muito ampla, muito aberta. Alguns de nós, como foi o meu caso, fez especialização, mas mesmo assim a especialização é muito abrangente. Eu saí da especialização pronta, né? Eu optei por trabalhar com obesos, e eu não estou falando de gordinho, não, estou falando de obesos que também precisam de adaptação ali para o exercício. Então, mesmo assim, é muito amplo, mas eu tive na minha mão pessoas com diversas necessidades e precisei correr atrás, né, para poder descobrir como é que eu poderia ajudá-las. Então, esse é um ponto que eu queria deixar assim bem claro para você. É óbvio, é claro que você pode encontrar com um profissional assim que não vai ser muito legal, mas isso você vai encontrar em qualquer área, não vai ser só dentro da academia. Então não tira isso da sua mente que a academia vai ser ruim, porque não vai. Vai lá, olha o espaço, conversa com um profissional e, estando seguro, pode se matricular. Ainda vou falar de mais algumas coisas aqui a respeito desse assunto, principalmente daqueles que ficam envergonhados, inibidos, que acham que está todo mundo olhando para ele porque você tem uma condição que é diferente da condição dos outros. Mas antes disso, eu queria pedir para você que ainda não se inscreveu no canal, para aproveitar para se inscrever agora e clica no sininho aí embaixo para receber as notificações e ficar por dentro de todas as novidades que eu publicar por aqui. É muito provável, eu poderia dizer assim que é a certeza que as outras pessoas que estão ali, os outros alunos que estão na academia, vão ficar de olho ali em você. E isso muitas vezes não vai acontecer, ao contrário do que muita gente pensa, por preconceito. Isso vai acontecer muitas vezes por curiosidade. Rola muita coisa na imaginação das pessoas a respeito de todo tipo de deficiência. Será que essa pessoa é capaz de fazer isso? Será que ela vai conseguir fazer aquilo? Como é que ela vai se virar para isso? O que levou essa pessoa, por exemplo, a vir para uma academia? Então são muitas coisas que passam pela cabeça dessas pessoas e que não necessariamente elas estão ali para te julgar nem para discriminar. É claro, de novo, que existem exceções, isso é óbvio, né? Você sabe melhor disso do que eu. Mas o que eu queria te falar é que esses olhares dentro da academia, eles muitas vezes é por conta de curiosidade e até por conta da pessoa não saber muito bem como lidar com a situação. Quando a gente, né, faz lá a faculdade de educação física e tem as aulas de adaptada, isso é ensinado pra gente. Então, por exemplo, aprendi na faculdade como é que eu precisava conduzir um deficiente visual,
como que eu me dirijo a um cadeirante, né? É muito comum a gente ver, e aí eu tô rindo porque às vezes até é engraçado, do cara ser cadeirante, a pessoa tá falando com você, ela tá gritando. Se você é cadeirante, pode ser que você já tenha passado por isso. Cara, eu não sou surdo, né? Eu sou deficiente físico. Ou então, assim, eu não sou surdo, eu sou cego, você pode falar mais baixo. Então isso acaba rolando, até pela pessoa não saber muito bem como agir. E se você agir de forma natural e chegar sem essa de repreender, falar, vem cá que eu vou te explicar, olha, é melhor você fazer desse jeito, é mais confortável pra mim, né? E a pessoa pode ser que ela fique assim, toda, ai meu Deus, me desculpa, não, tá tudo bem, você não sabia, eu tô te explicando agora, a partir de agora você vai saber e pronto, resolvida a situação. Veja que oportunidade incrível que você tem de ajudar também essas pessoas a aprenderem um pouco mais sobre a tua dificuldade, as dificuldades que você tem e como é que você lida com isso no seu dia a dia. Vale lembrar que algumas academias têm disponíveis alguns equipamentos que eles são próprios, né, que eles já têm adaptação. Então, equipamentos que você consegue tirar o banco, encaixar uma cadeira de roda, equipamentos cicloergômetros, que a gente chama, né, que seria uma bicicleta ergométrica, mas que ao invés de ser acionada pelos pés, é acionada pelos braços. Então, algumas academias oferecem também esse tipo de equipamento. Espero que você tenha gostado. Se ficou com alguma dúvida, coloca aí embaixo nos comentários que eu vou responder. Um beijo, um abraço e até a próxima.